Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o engenheiro Paulo Garay, o presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, a ABR Rio Grande do Sul. E agradeço a sua presença no nosso podcast, nosso terceiro podcast da ABR Rio Grande do Sul. E hoje com as presenças muito especiais aqui do nosso colega Solon, nosso associado engenheiro advogado, e do nosso vereador de Porto Alegre, o Marcos Felipe. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, que seria sobre os nossos postes da capital do Rio Grande do Sul. Sobre os aspectos técnicos e legais, sobre as leis hoje que vigoram para a questão dos postes. Antes de nós iniciarmos o assunto, vou pedir para os colegas se apresentarem. Por gentileza, Solon, se apresente aí. Uma boa noite a todos. Eu não gosto muito de me apresentar, tá, Paulo? Bom, a maioria do pessoal já me conhece, eu sou o Solon. Estou sempre envolvido aí com bastante questões, aí, lutando pela engenharia elétrica, né? Esse temor que eu tenho no nosso diploma de engenharia elétrica, uma hora capaz de virar um diploma de datilografia. A gente vê cada vez mais a gente perdendo espaço e a gente precisa começar a se engajar, a gente precisa começar a trabalhar em conjunto, né? Todos os engenheiros, a gente precisa se unir, trazer cada vez mais aqueles que nos fortalecem, e hoje aqui está o nosso nobre Marcos Felipe. Eu agradeço a participação aqui, porque ele vai trazer um assunto para nós que é de suma importância, tá, Paulo? Porque o Marcos Felipe ele já foi secretário de Serviços Urbanos da cidade, ele conhece muito bem as questões que envolvem cada canto aqui da cidade de Porto Alegre, e ele está reforçando, né, as nossas normas técnicas, a nossa parte técnica, fortalecendo através de uma legislação. Então a gente já tem normas técnicas que dizem como é que tu tem que instalar os cabos na cidade, nos postos, como é que tem que fazer. E ele está trazendo isso agora com a força de lei para o nosso município. E eu fico pensando como é que seria uma cidade sem engenheiros eletricistas. É os cabos pendurados, é esse emaranhado de cabo nos postes, é essa poluição visual que a gente acaba tendo na cidade. A gente precisa trabalhar isso daí. Então, mas antes de começar eu queria pedir escusas, tá, Paulo? Porque eu convidei o vereador Ramiro Rosário também e eu errei a data, tá? Eu vou assumir essa culpa aqui. Eu errei a data. Hoje ele tinha uma agenda junto no programa lá, Conversas Cruzadas. A gente até estava brincando aqui que ele está disputando um pouco a audiência com a gente, mas eu já estou agendando uma nova data para a gente discutir a questão dos furtos de cabo, né? O vereador Marcos Felipe está convidado também a participar. Eu vou convidar também o nosso novo conselheiro federal do CREA, o Zico, né, que tem bastante cases aí a respeito da Transurb. Né? Se o Zico estiver aí, tu está intimado, tá, Zico? Mas a proposta que a gente tem, tá? Nós como engenheiros, a gente precisa dar suporte ao legislativo também. E eu até recomendo, Paulo, a gente formar uma comissão. Vamos formar uma comissão, né, entre os associados aí, onde a gente possa dar esse suporte para o legislativo, para a gente conseguir consolidar a parte técnica com a parte legal. Acho que é muito importante a gente trabalhar isso daí e construir essa ponte, né? E eu também queria lembrar que meus alunos que trabalham na Claro, que sobem nos postes, dá um abraço aí também pro pessoal da Vivo, e meus amigos da Anatel, que a gente está trabalhando para a nossa população, estamos trabalhando para todos nós, através da engenharia elétrica, através do nosso legislativo. E a gente tem que ter esse foco, que a gente precisa melhorar a cidade, a gente precisa melhorar nossas condições, e a gente está aqui à disposição de vocês, né, nesse debate. A gente vai receber as perguntas aqui pelos grupos, eu vou trazendo aqui para nós, e eu vou sugerir uma dinâmica, da Paula. Eu vou pegando essas perguntas no grupo aqui, eu vou convidar o vereador a falar um pouquinho sobre o papel do vereador, o que o vereador faz, né? Como é que surgem as leis, qual é a experiência dele com a lei dos 4 metros, aí a lei 14.303, para a melhoria da nossa cidade. Né? Depois a gente vai entrando um pouquinho mais na parte técnica, inclusive na questão de competência, que é uma discussão que surgiu bastante no grupo lá. Será que a competência é simplesmente só isso aqui só pode legislar porque é da Anatel, é federal? Não é bem assim. Será que é inconstitucional? Não sei. Quando é que declararam que é inconstitucional? Está vigente.
né? Então, será que essa competência não é exclusiva? Será que é concorrente? Tem várias questões legais aí que muitas vezes o engenheiro não conhece. E assim como a parte técnica, que a parte do advogado também não conhece. A gente precisa criar essa ponte. Ok, Paulo? Marcos Felipe, vou te passar a palavra aí. Conta um pouco para nós a experiência aí dessa lei, desse filho. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo, Solon. Obrigado pelo convite. Um abraço à ABE. Digo que tive a felicidade de trabalhar no Executivo. Eu fui secretário da última gestão de 2021 a 2024. Foi uma grande experiência, né, da minha vida, agora da minha vida política, né? Hoje eu posso dizer que eu sou um vereador já com uma experiência no Executivo, e isso tem me ajudado bastante, tanto em propor leis quanto em fiscalizar o próprio Executivo, né? Mas posso dizer que a carreira a profissão de engenheiro, né, seja civil ou eletricista, ela é o que faz a administração pública andar, né? Isso vai desde termos de referência, projetos, obras, fiscalização, né? Então eu sou advogado de formação, mas trabalhei muito com engenheiros da área, tanto civil quanto da parte eletricista, né? Então aprendi a respeitar muito, né, essa profissão. Digo que aprendi também um pouco da parte técnica, obviamente, que não tão a fundo quanto os engenheiros com quais eu trabalhei, mas um bom secretário, um bom gestor, ele tem que saber um pouco da parte técnica para poder dialogar, né, trazer novas formas de pensar e imprimir o ritmo que o gestor entende para sua secretaria, né? Então, tive essa experiência muito legal na Secretaria de Serviços Urbanos, né? Posso destacar, aqui a gente teve a modernização de toda a iluminação da cidade para LED, começou na antiga gestão ainda, o Ramiro era o secretário, o Ramiro que me antecedeu, né? Começou ali o plano de modernização, né? O projeto, a licitação, e eu acabei assinando o início de fato, né? Nós passamos a cidade era 95% de lâmpadas de sódio, e hoje ela é 100% com lâmpadas de LED, né? Isso tudo, esse contrato, a primeira PPP do estado do Rio Grande do Sul, essa de Porto Alegre, um contrato de mais de 400 milhões, de 20 anos de duração, e os fiscais são engenheiros eletricistas, né? Então, tiveram que ter uma capacitação diferenciada para fiscalizar um contrato diferenciado, com metas, com indicadores, aos olhos do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e felizmente hoje a gente tem toda a segurança, não tem problema nenhum no contrato. A gente passou de 113 mil pontos de iluminação para 118 mil pontos de iluminação, né? Isso não é só iluminação, é sensação de segurança, né? Tornar os espaços mais atrativos, melhorar os espaços de lazer. Então, foi uma experiência que eu trouxe da secretaria, e digo também, entrando mais para a parte de postes, de fio, né, e uma área que eu gosto muito, né, que tem tudo a ver com a BE, é a questão de cidades inteligentes, né. Eu sou um estudioso dessa área, eu tenho me aperfeiçoado, ouvido o que outras cidades têm feito, e cidades inteligentes, elas partem de PPPs da iluminação pública, que são postes já instalados. Eu vou dar um exemplo, né, existe o poste multiuso, né, aqui na cidade de Porto Alegre a gente tem um poste para lixeira, um poste para placa, um poste para sinaleira, um poste para iluminação, um poste para câmera, né? A gente vê algumas cidades já o compartilhamento de poste. Isso, o inteligente ele vai do mínimo, tu usar o mesmo poste para câmera, para iluminação, para lixeira, para placa e também para um sensor de presença para pegar segurança dentro de um parque, né? Então assim, a engenharia, uma vez um colega meu falou quando estava na secretaria, chamou de engenheiro elétrico, né? E aí o colega corrigiu e disse, elétrico é o cara que fica se mexendo muito, né? Então assim, engenheiro eletricista, né? Então é uma parte que eu gosto muito, né, de ver na vida real da cidade, né? Então, vindo para a profissão de vocês, com a minha experiência, quando fui secretário, a gente fez alguns mutirões de retiradas de fios em desuso, em parceria com o Ministério Público, com a CE Equatorial e com as companhias telefônicas de internet, né? A gente entende que foi muito importante, né? A internet, a rede de telecomunicação, né? Mudou a cidade, mudou o mundo, só que, né, ela trouxe hoje um prejuízo visual para a cidade e também de segurança, que nos compete hoje como vereador, né? Vereador, a gente fiscaliza o executivo e também legisla, né? Eu já digo, eu não vou ser um vereador de muitas leis,
porque se leis resolvessem o problema do nosso país, eu acho que nós éramos o melhor país do mundo, né? Então, não adianta fazer leis inconstitucionais que não são execuíveis, que não atendem a necessidade do cidadão. Então, eu vou ser um vereador de poucas leis, mas eu vou cuidar muito para que elas sejam constitucionais, sejam execuíveis e eu consiga ver na prática, né? Então, essa lei que a gente vai falar um pouco sobre ela hoje, eu vivi um pouco dela quando a gente fazia os mutirões, em parceria com o Ministério Público, com a Equatorial e com as telefonias. A gente fez em alguns meses, ali o resultado foi que a gente retirou em torno de 80 toneladas de fios em desuso, né? Então, a gente avisava com uma certa antecedência a rua que a gente queria a avenida, a Equatorial, concessionária que é responsável pelo poste, ela fazia o chamado daquelas empresas que compartilhavam o poste dela, né? Alugavam o poste naquela região. Na semana que vem nós vamos estar lá nas segunda, quartas e sexta. Coloca os seus colaboradores ali para que a gente faça a retirada, coloque presilhas, retire os fios em desuso e enfim, deu o resultado, né? Isso aqui eu percebi também que a gente fazia um mutirão numa avenida, numa rua, vinha um vendaval, vinha uma chuva, né? E era 93 bairros na cidade, 2.800 quilômetros de rua. Às vezes, no início era importante, porque o cidadão que não acreditava mais ver naquele fio solto, aquele marinhado, aquela coisa feia, ele viu, tem uma esperança, estão vindo aqui, né? A concessionária, a telefonia, mais a prefeitura, só que começou a ver que não poderia virar um enxuga-gelo, né? E o que a gente vai debater um pouco aqui, né? Porque tem as competências da ANEEL, Anatel, Federal, o município muitas vezes fica amarrado de fazer uma notificação, de obrigar as telefonias a seguir um regulamento municipal, a própria concessionária, que é estadual, e a nossa aqui, lembrando que ela foi privatizada, então ela herdou um mobiliário, um ativo de uma SE pública que estava sem investimento, né? Então ela também tem as suas prioridades de trocar poste, de fazer poda na média tensão para nos temporais a rede não cair por causa de um galho que pegou na rede dela, e também nisso tem os fios, né? Então a gente fez um mutirão, deu certo. E aí a minha lei vem no sentido aí de reforçar ainda, né? Não vou falar sobre tudo agora, né? Tá recém rolando a bola no início, mas a lei veio de uma coisa que eu vivi na secretaria, que eu vi o anseio da população e eu pensei de uma forma da gente resolver pelo menos o risco iminente, visando não só a poluição visual, mas principalmente a segurança dos porto-alegrenses. E outras cidades da região metropolitana, outros vereadores já me procuraram, já protocolaram a lei e ela foi sancionada e hoje ela já está começando a ser implementada, né? O prefeito já começou com equipes próprias e tem um planejamento para, de fato, implementar ela da maneira como ela está aqui. E ela se junta bem. Rafael, tu consegue colocar para nós aquela imagem da NBR 5101, por favor? A lei aqui, ó. Não, é 5101, essa aí é da Equatorial, essa daí. E ela se encaixa bem porque a gente tem essa questão ali dos 4 metros e tem 4,40. 4,40 na faixa de rolamento, onde passam os carros aí. Rolamento. Então a gente já tem uma norma técnica lá, 5101, que é a iluminação viária, que ela já indica os 5 metros ali para os cabos de telecom. E depois vem a parte de iluminação. Isso aqui é uma coisa que meus alunos reclamam muito, que eles tomam muito choque aqui quando eles vão instalar o cabeamento aqui, eles tomam muito choque, porque muitas vezes a parte elétrica não está bem isolada aqui, né? Então, e aí cruza por dentro, aí se emaranha tudo, né? E aí começa a criar aquela poluição visual. A gente também tem normas da própria Equatorial. Rafael, pode passar aquelas outras duas, por favor. Essa aqui a gente tem uma altura, né? E tu também tem as distâncias horizontais, né? Tu tem uma sacada, um prédio, tem umas distâncias. E muitas vezes, por causa de uma árvore, alguma coisa, tu acaba desviando. Isso acontece muito em alguns bairros aqui de Porto Alegre que são muito arborizados e realmente gera um problema muito grande, né? E a lei está bem compatível com as normas técnicas, então ela está reforçando essas normas técnicas, né? Mas será que não dá para melhorar isso daí, Paulo? Daqui a pouco, em vez de usar fibra ótica unifilar, a gente usa multiplex para entrar no condomínio. Daqui a pouco a gente acaba com os cabos coaxiais, a gente já sabe que é uma tecnologia ultrapassada. Será que os engenheiros da própria BE não têm alguma sugestão de como é que a gente tira aquelas reservas técnicas penduradas nos cabos? Será que isso aí não vai entortar o poste? Daqui a pouco vai criar um problema maior ainda na infraestrutura da Equatorial? Eu trabalhei muitos anos com torres e postes de telecomunicações.
E a gente tinha um engenheiro só para ver a carga das torres. E a gente também compartilhava antenas, né, em cima dessas torres com outras operadoras. E era só para ver a carga. Será que esses postes não estão sobrecarregados? Não tem poste torto na cidade? Né? Estão trocando já alguns postes. Será que não dá para sincronizar isso daí? Tem toda uma parte técnica que o engenheiro eletricista ele tem a atribuição do CREA. Conforme a resolução 218, se não me engano, né, do CONFIA, que ele pode trabalhar tanto na parte de telecom junto com a parte elétrica também. Né? Será que o pessoal da BE não está interessado em daqui a pouco criar uma comissão para estruturar esse parecer técnico, levar até os nossos vereadores aí para a gente reforçar as normas técnicas que já existem e botar um peso de lei no município? Boa sugestão. Podemos fazer isso, né? Fazer sugestão para os colegas engenheiros, pode formar uma comissão quanto a isso, né? Mas gostaria, Felipe, que tu falasse um pouquinho mais sobre a tua lei 14.303, né? Sobre a questão das alturas dos fios. Assim, a gente vê algumas leis sendo aprovadas na cidade de Porto Alegre, em outras cidades, que elas acabam morrendo na constitucionalidade dela e na execução, né? Então, também não adianta ter uma lei na cidade de fiação subterrânea. A gente sabe que é o melhor dos mundos, é aquilo que a gente sonha, mas não é do dia para a noite que tu vai colocar toda a fiação embaixo da terra, né? Isso aí tu tem que fazer obra de infraestrutura, tu tem que mexer na calçada, mexer na faixa de rolamento. Então, assim, tem que acontecer? Tem que, né? A gente tem aqui no centro da cidade, a fiação já é subterrânea, né? Sim, até da Nova Orla também. Da Nova Orla, novos empreendimentos, sabe? No que eu falei da iluminação pública da PPP, tem cidade já fazendo parcerias com as concessionárias de PPP, usando a calha da fiação, da iluminação já com a energia, com a telefonia, fazendo testes, modelo em alguns bairros. Então, assim, a fiação subterrânea é o caminho, é o que a gente quer chegar. Mas até a gente chegar lá, a gente tem que enfrentar a realidade da fiação que está hoje. E a gente sabe, o emaranhado de fios, a poluição visual e a insegurança, principalmente para motociclistas, para ciclistas e para pedestres, ela é enorme, né? Então, o que o projeto buscou? A gente viu nos mutirões que a gente fazia o desplanamento dos fios, a rua ficava bonita, dava 2, 3 semanas, já balançava de novo, só que tem um atendimento que ele demorava muito, e o demorar para atender, ele pode resultar na perda de uma vida, né? Numa Sim. consequência muito grave que a gente viu de motoqueiro sendo atingido por fio, que machucou, quebrou a perna, quebrou o braço, ficou sem trabalhar, ficou sem ter o sustento dele por um fio solto, em que nunca é de ninguém, né? Agora em Canoas não, faz um pouquinho de tempo, faleceu um motoqueiro. Faleceu um motoqueiro. Em Porto Alegre, que a gente saiba, não faleceu ninguém, mas eu ouvi muitos relatos, quando eu protocolei o projeto, eu começava a receber muitos relatos de pessoas, eu acabei de ver um motoqueiro aqui caindo num fio, um ciclista, só que nem tudo é filmado. Se o cara tá trabalhando, tá com pressa, ele caiu, ele levanta, ele vai embora. Então, assim, a gente fica sabendo de acho que 10, 15% do que acontece na realidade. E aí o fio tá ali. Bom, o poste é da concessionária, né? 90% dizem que eles sabem quem é, outros 10% é clandestino. Mas quando o fio tá solto, a concessionária não tem perna para identificar de quem é e nem para pedir que a telefonia faça a sua parte. A telefonia também, muitas vezes, ela diz que não é dela, demora para agir. Aquele fio tá solto. Aí tem o MP que tenta fazer uma mediação, não consegue. Junta-se telefonia, junta-se concessionária, MP, prefeitura e joga para o judiciário resolver. Aí, com todo respeito, cai no magistrado, ele vai estudar, vai ver os argumentos, vai decidir, vai chamar a audiência, vai fazer a reunião, na reunião e o fio está lá, né? Então, o meu projeto ele trouxe para a parte prática para proteger o cidadão. Como o Solon trouxe, é numa faixa onde não é responsabilidade federal, não é a ANEEL, nem a Anatel. A gente está falando aqui sobre poluição visual, urbanismo e principalmente segurança do cidadão. Então, o que a lei diz? Ela visa o risco iminente. Aquele fio solto que está até 4 metros do solo, ou seja, do chão para cima, até 4 metros, independente de quem quer que seja, a prefeitura avistou aquele com as suas equipes, ela faz uma notificação para a concessionária, para que ela avise as telefonias. Tem 15 dias para agir. Quando não há um risco iminente. O risco iminente tem risco de pegar um motoqueiro, um ciclista, um pedestre, corta o fio até 4 metros do solo, independente de quem quer que seja. E 4,40 na faixa de rolamento, onde passam ônibus, lotações, carros maiores, porque muitas vezes, essa sugestão veio da própria PTC,
Muitas vezes eles não têm autorização para tirar um fio que um ônibus deles pode passar, e aí compromete, muitas vezes, a iluminação pública, a telefonia, a rede de internet de toda uma comunidade. Então, assim, o projeto visa esse ponto, autorizar a prefeitura a tirar com suas equipes próprias, e aí vem um outro ponto. Ou ela delegar esse serviço, terceirizar esse serviço, contratar uma empresa para fazer a retirada. Por quê? Porque, abertamente, quando eu fui secretário, me elegi, voltei a ser secretário nos últimos 2 meses da gestão, e deixei para o prefeito um plano futuro para a secretaria. Quem quer que me sucedesse poderia seguir aquele plano. E, por exemplo, prefeito, vamos terceirizar esse serviço. Porque nós hoje fazemos com equipes próprias e acontece um desvio de função, é um servidor mais antigo, tem que subir no fio, né? Vamos terceirizar. Eu fiz um cálculo ali, botando um carro com um cesto, com 2, um engenheiro eletricista responsável, um técnico, um eletrotécnico junto, com 2, 3 pessoas, tu faz uma equipe, tu limpa a cidade. Até porque o nosso 156 hoje já tem um chamado para fio solto, né? Sim. Deve ter mais de 2.000 chamados. E ninguém age hoje, né? Agora estão começando a baixar a fila, mas é aquele fio solto, ninguém acha. A prefeitura manda para a Equatorial manda para a telefonia, vou ver se é meu, vou ver, e o fio está lá. Então, assim, o que visou o meu poder contratar o municipal, dar autorização? Porque, em tese, é um serviço que ele não é responsabilidade direta do município, mas ele também não é federal, ele também não é estadual, existe um vácuo ali. Então, como tu vai usar recursos públicos, a minha lei diz o seguinte: a Câmara de Vereadores, os vereadores eleitos, eles estão autorizando a prefeitura, o executivo, a gastar recursos nesse serviço para proteger o cidadão no risco iminente. Porque eu tive reuniões, e aí alguns procuradores, obviamente, eles falaram: olha, a gente não pode usar recursos do município com um serviço que não tem uma normatização de que ele seja municipal. E eu dizia: olha, mas nós fazemos mutirões e a gente gasta o salário do servidor, a hora extra do servidor, a gasolina do caminhão, a ferramenta que a gente compra, a gente já está gastando indiretamente. Mas tudo bem. Felizmente eu fui para a Câmara e a gente fez a lei que dá essa autorização. Então, aí eu vejo a novidade. Talvez a Prefeitura de Porto Alegre seja pioneira em contratar esse tipo de serviço. Eu acho que o custo não vai ser muito alto, e ele acaba sendo que hoje, enquanto a gente não tem uma ação mais efetiva da ANEEL e Anatel, um serviço de zeladoria. É como tu tapar um buraco na rua, é como tu resolver um esgoto, é como tu cortar grama. Tu vai ter que ter um serviço mais ágil e o principal para proteger vida. Então, o projeto autoriza a prefeitura a retirar, que ela hoje já retira, a contratar uma empresa, terceirizar esse serviço, e ela faz a retirada do material e ele deixa armazenado por 30 dias. Avisa a concessionária avisa os possíveis responsáveis, eles têm 30 dias para retirar no determinado local. Não retirando, a prefeitura está autorizada a comercializar esse valor, fazer um chamamento público, obviamente que aquele vencedor que oferecer a melhor proposta, né, pelo valor do quilo, da tonelada, ele tem que comprovar a logística reversa, né, a destinação do material, e todo o valor arrecadado ele tem que ser para a zeladoria da cidade, né? Ou seja, para comprar banco, lixeira. Assim, o valor não vai ser muito alto, né? Não vamos se iludir, mas é um ciclo que a gente acaba fazendo, de dando uma destinação adequada para o fio, pegando recurso para a prefeitura e o principal protegendo o cidadão, né, Solon? Isso. Não, é perfeito isso daí. Vem bem alinhado, vem bem alinhado aqui com a resolução normativa da ANEEL 1044 de 2022. E fala ali, o compartilhamento não pode comprometer a segurança das pessoas. Eu confesso que, como tu bem esclareceu, não é o cidadão chegar lá e cortar o cabo. Tá? É uma empresa que vai ser contratada, onde tem um engenheiro, tem uma pessoa que possa avaliar se aquele cabo não está eletrizado, vai dar um choque a alguma pessoa, daqui a pouco é só uma fibra, né? Mas dentro de alguns cabos de fibra possuem uma malha de aço por dentro para dar resistência, pode estar conectado fechando curto com outros cabos. Precisa de um engenheiro eletricista lá para fazer essa avaliação. Eu confesso que, eu como engenheiro eletricista, eu já fui lá e passei o alicate. Muitas vezes o pessoal me liga: só não tem um cabo aqui, cuidado quando for entrar na garagem, né? De noite, em dia de chuva, principalmente, né? Tem os cabos ali, tu vai passar com o carro, vai tomar um choque. Aí eu vou ali, desço, avalio, vou lá e passo o alicate, vou cortando, justamente para outras pessoas não se machucar. A gente tem essa questão das vias, né? Tem um cabo passando na via que, assim, pode pegar um motoqueiro, né? Mas também tem aquele cabo que está paralelo à via.
Mas o motoboy, o motoqueiro, ele vai entrar muitas vezes aqui em cima para fazer a entrega dele e vai acabar pegando também. O que aconteceu com o Peluso, o nosso amigo ali da nossa comunidade. Ele me mostrou uma foto, eu pedi para ele me enviar, que ele não chegou a me enviar, com a marca da cicatriz aqui assim, ó. Então acontece na cidade, mas muitas vezes, como o Marcos falou, a pessoa está com pressa, tá no corre, né? E ele, cara, se levanta e segue a vida. Então com a marca aqui assim, e ele ficou uma semana sem conseguir falar, esmagou as cordas vocais dele aqui assim. Então ele ficou lesionado. E ele vai recorrer para quem? Para o município, para a concessionária, para a empresa de telecom, né? Quem é o pai da criança? Essa que talvez seja a questão. Muitas vezes é uma criança que os pais não querem assumir. Quem é que é? A Anael, a Anatel, é a concessionária. E aí a gente tem aqui outras questões aqui na própria resolução. Mesmo com o partilhamento, a gestão e manutenção do ativo permanece sob a responsabilidade do detentor. Aí a gente vai analisar o detentor, quem é a concessionária permissionária de serviço de energia elétrica, que detém e administra e controla direta ou indiretamente a infraestrutura a ser compartilhada. E aí a gente tem a questão dos cabos, como o Marcos colocou aqui na lei dele, a fiação solta, a exposta, a rompida, a excedente, a abandonada. Será que aquele cabo lá está aprovado nos projetos da concessionária? Tu pode colocar aquele cabo? É difícil, porque tem uma troca diária de muito tempo, é complicado isso daí. Mas a gente precisa operacionalizar, a gente precisa encontrar segurança para a nossa população. A gente não pode ter gente, não vou dizer decapitada, mas que é o caso mais extremo, mas lesionada no seu dia a dia, e aí vai para o SUS, vai para onde, quem é que vai recorrer, qual é o suporte jurídico que tem essas pessoas. Então essa lei vem muito a favorecer a população. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Essa responsabilidade dos cabos de telecom, vamos chutar o telecom que o que mais pega, né, nas pessoas, que mais ficam baixados. Os de elétrica geralmente só se der algum defeito de fato para ele cair. Mas os de telecom, os seus geralmente ficam mais abaixo, né? Não tem como a prefeitura passar a cobrar das concessionárias essa responsabilidade da retirada de cabos abandonados, excedentes, etc. Em vez de gastar dinheiro público com isso. Esse seria o correto, né? A gente tem lei municipal, inclusive, que diz para a prefeitura cobrar, notificar, e a prefeitura, de fato, ela notifica pela fiscalização. Quando a gente começou o mutirão lá atrás, a gente foi pelo mapa de calor, onde tinham mais notificações da fiscalização para a concessionária, para as telefonias. E elas acabam, nem multa, acabam pagando. Ficam recorrendo, fica anos e anos numa câmara julgadora, porque eles jogam e acaba parecendo correto, que é a questão da competência, né? A ANEEL é Anatel, uma questão federal. Olha, acima dos 5 metros não é com vocês, né? Eu tenho que tratar com a ANEEL, eu tenho que tratar com a concessionária estadual, eu não tenho relação com a prefeitura, né? Vocês não podem cobrar a concessora, que no caso é a concessionária que compartilha com as telecom o espaço dela mesma fazer a retirada? A gente, o valor, o prefeito ele fez um vídeo comigo e ele comentou que o valor dessa equipe que ele vai contratar, ele vai acionar judicialmente a concessionária para ressarcir a prefeitura, né? Ação judicial direta, que é o correto, a gente concorda. O Ministério Público ele tem um papel fundamental, porque, a meu ver, ele tem esse papel de fiscalizador da lei, talvez seria a competência dele fazer isso. Olha, a concessionária, e era o que deveria fazer, ela tem o rol ali de todos que alugam o poste dela. Ela deveria, de fato, cobrar, ter equipes ali para ir nos postes e dizer, olha, esse aqui estão soltos, estão em desuso, acione aqui as telefonias. E eu concordo contigo, eu acho que o ponto central é a concessionária. O que a gente vê hoje é que a concessionária não faz. A concessionária ela é inerte. E aí vai por os motivos que eu trouxe aqui. A Equatorial tem seus problemas, né? Tem problema de quadro de pessoal, trocou todo mundo, trouxe muita gente nova, tem os temporais, tem que trocar poste, tem que fazer poda média, tem que fazer infraestrutura nova, e ela já mostrou que não tem condições de ter essas equipes que deveriam fazer o que tu falou. Andando na cidade, notificando. Esse aqui é Vivo, esse aqui é Claro, esse aqui é Oi, esse aqui é da Menor, só que ela não faz. E a gente está se arrastando, eu convivo com isso há 4, 5 anos que eu estou nesse processo e não age. Então,
é aquela coisa, ó, ninguém resolve, mas o filho está na minha casa. Se eu não der o remédio, é ele que vai morrer. Então eu vou dar o remédio, depois eu vou procurar o responsável. Então o que tu perguntou seria o mais simples, o mais fácil. Mas infelizmente a concessionária, que o poste é dela, as empresas alugam o poste, ela deveria agir, ela acaba não agindo. E um ponto importante, o que eu acho? Hoje a ANEEL, a Anatel, o Federal, a gente sempre dizia nas reuniões com o MP, quando juntava muito advogado na reunião, não rolava nada nos acordos. O cara da concessionária dizia, não, eu não vou assinar esse acordo, porque se eu assinar aqui, lá na cidade tal, na cidade tal, na cidade tal, eu vou ter que fazer também. Aí as telefonias vinham, o advogado lá, chegava uma telefonia grande, e o cara vinha já de mala. Ele vinha do São Paulo só para as audiências, né? Porque está acostumado em outras cidades. Não, nós não vamos entrar, porque o nosso papel é esse, é prover internet, é prover isso, prover velocidade, o nosso papel é instalar, não é limpar. Então eles, quando vinham os engenheiros para a reunião, nós resolvemos, fizemos termo de cooperação, fizemos mutirões, depois fizemos umas podas de média tensão que envolvia mais a concessionária. Mas o que eu acho seria talvez uma solução, né? Tem uma solução que dizem que ela me parece como é que eu vou dizer, tu inventar um novo agente para não culpar os atuais, que é a tal da figura do posteiro, né? Que seria um agente a nível federal, que seria um fiscal do poste. Ele agiria, aí teria que ver como ele seria de forma efetiva isso, analisando os postes e vendo aquilo que está irregular, aquilo que não está, notificando os clandestinos, a fiação exposta, solta, que causa risco. Só que aí tu vê, aí eu falei aqui, nós tínhamos o MP, a concessionária, as telefonias, o judiciário e o fio solto. Aí nenhum desses agentes hoje é capaz de resolver, nós vamos criar um outro agente. Então se discute essa figura do posteiro, né, a ANEEL e a Anatel. E talvez, o que eu vejo hoje, talvez se trouxesse, né, teria que alterar a legislação federal, eu não esqueci o nome da lei que trata sobre isso, né, principalmente da telecomunicação, de dar uma forma de trazer alguma competência para os municípios, né, de regular, de disciplinar, de poder ter mais efetividade na cobrança. Claro, tu não vai fazer cada cidade ter o lugar de botar a fiação no poste, tu tem um regramento geral, mas tu dá uma liberdade ali, ó, compete-se ao município isso, né? Eu acho que tu chegaste exatamente no ponto que a gente tinha comentado lá no início, Marcos, porque assim, ó, na resolução da ANEEL, a gente já tem lá, o detentor pode cobrar os ocupantes o ressarcimento pelos custos incorridos e eventual retirada de cabos. Tá? Só que ninguém quer assumir o filho. Né? Esse é o nosso grande problema. Então já está previsto na resolução, inclusive a questão ali do detentor pode solicitar o traçado georreferenciado e o relatório fotográfico. Não sabe quais são as condições do poste, se tem lá excedentes, equipamentos que não estavam previstos no projeto. Então a gente tem uma estrutura, exatamente como o Marcos falou, a gente tem uma estrutura, só que estão se esquivando. O pessoal está se esquivando da responsabilidade. Alguém tem que assumir essa responsabilidade. E isso aqui envolve exclusivamente aqui a ocupação clandestina, as situações emergenciais, né, no caso de árvores caindo, arrebentando os postes, né, a situação que envolve o risco de acidente. Então a gente já tem um respaldo que se alinha bem com a legislação e eu sinto um pouco a falta da participação do engenheiro eletricista. Que é que nem o Marcos falou, quando senta um engenheiro eletricista a gente consegue resolver, quando entra o advogado não quer assumir a responsabilidade. Eu posso falar porque eu caminho nos dois mundos, então eu tenho propriedade total para falar. E eu acho que o caminho é a gente sentar junto e fazer uma legislação que obriga alguém a assumir o pai. Como é que a gente vai encontrar isso daí? Competência. A grande discussão que a gente tinha no grupo lá, de quem é a competência disso daí. E um dos caminhos é trazer para a matéria de poluição visual. Porque daí a gente tem uma competência junta com o município, o estado e federal também. E aí dentro do município a poluição visual, que é o anseio da população, senão ela não queria estar levando os postos para baixo da terra, os cabos para baixo da terra. Esse é o anseio, é melhorar o visual da cidade. Então trazendo essa competência de poluição visual, a gente consegue daqui a pouco legislar uma forma de licenciar esses cabos de forma correta e o município conseguir atuar. Uma evidência disso é que já existe licenciamento para as torres de telecomunicações.
Onde é que eu posso colocar, que distância que eu boto do colégio, qual é a altura que eu posso aqui nesse bairro ou não. A gente já tem isso daí, então já tem evidências que é possível fazer isso daí. A gente só tem que começar a trabalhar em conjunto em cima disso. Uma coisa, eu vi uma reportagem esses dias acho que no GZH, falando que a concessionária, o Telecom, entraram com uma ação contra a prefeitura para impedir a retirada dos fios. De fato isso aconteceu? Eu não estava na secretaria, mas se eu não me engano a prefeitura tinha feito um convênio com uma empresa autorizando ela a retirar os fios soltos, né? E aí os fios estavam ficando de posse dessa empresa. Né? Então a prefeitura ela fez por pouco tempo, né? Se não me engano o Ministério Público também entrou em campo, assim, notificou a prefeitura. E aí, porque o fio ele é da empresa, né? E aí ficou uma retirada. Eu não estava lá, né? Mas ocorreu isso. E aí suspenderam esse convênio com essa empresa que estava limpando a cidade. Mas eu entendo também, o entendimento das empresas é que estavam prejudicando ela, levando um material que é do seu mobiliário, né? Do seu erário. Então, suspeito que tenha sido isso, né? A prefeitura hoje não tem. Hoje ela com equipes próprias dela, está retomando agora a operação. E se a minha lei for implementada, é o risco iminente, né? E aí, bom, as empresas... Aí vai a empresa, tá? Vai começar a retirar cabo, geralmente vai estar desligado, mas se estiver ligado e estiver baixo, aquela empresa ela vai ter que ter um trabalho a mais. Porque o cara vai ligar que a internet dele caiu para ela ir lá, né? Então, indiretamente, tu já começa a fazer a empresa que não cuida do seu cabo trabalhar um pouco mais. Né? Ou o cidadão não contratar aquela empresa que deixa o cabo solto, que não dá manutenção no seu cabo. Né? Então vai ser difícil, porque geralmente o solto, o rompido, mas pode ser que ele esteja ligado. E pode ser que, como diz, vai tirar a internet da delegacia. Sempre tem, né? Vai deixar o hospital sem internet. Sim, a gente acaba entrando em algumas exceções, a gente tem que fazer um tratamento diferenciado para as questões que não pode, hospital, delegacia, creche, isso daí. Mas isso é um ponto que a gente acho que era importante a gente levar junto para a nossa comissão ali na BE, tá? E começar a discutir isso daí, porque a gente vai ter um georreferenciamento dos projetos. A gente tem os projetos, a gente sabe por onde é que passa o cabo, que é importante, os multiplex, se vai botar um cabo com uma tecnologia diferente, outra. Então a gente pode estudar isso daí junto com os nossos vereadores. Gente, a gente conseguiu fechar aqui 1h30. Passa rápido o tempo, né? Passa rápido o tempo. Eu vou deixar aí pro Paulo aí, o Marcos Felipe, quiser dar um recado aí pro nossos alunos, a nossa população aí, né? Fiquem à vontade aí. Acho que eu falo depois, o anfitrião aqui, o Paulo, encerra daí, né? Obrigado pelo convite. Esse é eu sou, com a experiência do executivo como secretário, né? Eu vi muitos problemas na cidade, né? O que me motiva a estar como vereador é resolver eles, ou pelo menos tentar resolver eles, e a fiação na cidade é um dos problemas, né? Visível, isso é em comum acordo com qualquer cidadão, seja ele de esquerda, de direita, de qual foi a ideologia dele, né? Então eu estou empenhado nesse tema, né? Eu acho que a gente ainda está no início desse processo, né? A minha lei ela não vai resolver todos os problemas, a minha lei, e também não adianta ela apenas existir por existir, ela tem que ser efetivada. Ela visa, talvez é o bem principal, que é a segurança do porto-alegrense, né? Espero que ela seja efetivada, que surta efeito em outras cidades, mas que a gente possa evoluir, né? Na poluição visual, no modelo de cidade que a gente quer. Enquanto a gente não tem a fiação subterrânea, que a gente possa ter um meio termo, um meio do caminho, cara, mais bonito, né? Mais atrativo e principalmente mais seguro, né? Então eu agradeço vocês, Paulo, pelo convite. Eu sou um amigo aí de longa data, né? Um cara que eu sei que ajuda a cuidar dos espaços públicos da cidade, parceiro. A ABE também, parabenizar pelo trabalho e colocar o meu gabinete à disposição, né? Sei da importância dos engenheiros eletricistas. Até agora na Câmara a gente alterou na questão da diretoria administrativa, só poderia engenheiro civil, e nós alteramos para qualquer tipo de engenharia pudesse ser diretor
administrativo. E hoje a diretora administrativa é uma mulher engenheira eletricista. Inclusive, ela era da iluminação pública da cidade, a Flávia, né? Então fica a sugestão aqui também de conversarem com ela, porque é a primeira, né, diretora administrativa engenheira eletricista da Câmara de Vereadores. Então nós fizemos uma troca. Por que só o civil? Eu sou fã dos engenheiros civis, né? Mas por que só o civil? Né? Então ela está tocando obras e reformas importantes internas da Câmara, que é a Casa do Povo, né? Então isso reforça também, né? Cada vitória que tem para a classe, para a categoria é importante, né? E ela representa com toda certeza aí um grupo de vocês, mas acho que essa ideia, Solon, de estar próximo aos vereadores, né? De trazer informações, até para a gente poder debater, a gente motivar o executivo, fiscalizar melhor, né? Debater melhor, né? Todo debate que eu vou, alguma coisa, não é ganhar o debate, é sair dali sabendo mais que tu entrou e também conseguindo passar para os outros um pouco da tua experiência, a tua visão, o ângulo que tu enxerga a cidade, né? Mas enfim, obrigado pelo convite, espero a gente possa se ver, porque esse tema infelizmente não vai se esgotar agora, mas que os próximos capítulos sejam proveitosos aí para todos nós. Perfeito. Bom, eu como cidadão porto-alegrense te agradeço aí pela lei, creio que ela é útil para nós, vai nos agregar muito na questão da limpeza dos postes, que de fato hoje é uma vergonha esses postes com os cabos caídos. Então, quantas pessoas vão ter que se machucar ainda, né? Quantos acidentes vão ter que ocorrer para a gente possa melhorar isso aí. Eu acho que isso é um start, né? Vai ser melhorado. Com certeza a gente vai, até nós, né? Nós contra engenheiros, né? E a associação, a ABE do Rio Grande do Sul, fica à disposição de vocês também para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à parte técnica, né? Dessa área. E também, agora falando diretamente com os nossos convidados, né? Nossas pessoas que assistiram essa live, agradeço a sua presença, tá? Estar até aqui. E se você ainda não conhece a BR Rio Grande do Sul, nós somos a Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas do Rio Grande do Sul. Ela é uma associação nacional e cada estado tem a sua associação regional. Então nós lutamos em prol dos engenheiros eletricistas, estamos sempre fazendo eventos, cursos, tudo relacionados à área de engenharia elétrica. E estamos assim, juntamente com o vereador, estamos à disposição aí para ajudar inclusive a nossa cidade, Porto Alegre, a melhorar na questão toda dessa parte de elétrica. Certo? Fica o convite, entre no nosso site, nossas redes sociais, abe.rs. Tá? Fica a par dos nossos eventos. Agora teremos um curso agora, dia 4/9, o segundo rodada de cursos da ABR Rio Grande do Sul, onde vamos debatermos também um ponto bem importante sobre os carregadores, carregadores de carros elétricos. Que é uma coisa hoje um assunto que está bem abrangente hoje no dia a dia, então a gente vai falar bastante sobre isso. Está convidado, entre nossas redes sociais, já está todas as informações lá. E, Solon, novamente agradeço a tua presença aqui, sempre nos dando bastante informações, né, com a tua experiência tanto de engenheiro quanto de advogado, né, e novamente te agradeço, Marcos, pela presença no nosso podcast, né, e estamos à disposição para ajudar qualquer coisa nessa questão da evolução desse assunto. Então, muito obrigado pela sua presença. Até um próximo podcast. Muito obrigado.